Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, neste vídeo eu vou-vos mostrar aqui como é que vocês conseguem ter um contactor a controlar uma tomada de carregamento para um carro elétrico ou híbrido, como é o meu caso, e usar aqui um Shelly Pro EM50, não só para fazer o on e off da tomada, como também para medir o seu consumo, ok? Antes de mais, se vocês querem todos os detalhes sobre o que é um contactor, como é que ele funciona e qual é que é o princípio de utilização e funcionamento do contactor, passem no vídeo que há de estar a aparecer aí em cima. Eu já fiz um vídeo onde mostro Shellys a controlar um contactor, ok? Basicamente qualquer Shelly pode controlar o contactor. No meu caso, eu vou usar o Pro EM50 porque vou colocar isto num quadro parcial que tenho na garagem e dessa forma fica tudo mais arrumado no quadro, ok? E além disso, o Pro EM50, como também faz a medição por intermédio das pinças, fico com um 2 em 1. O Shelly não só consegue fazer o on e off da tomada por intermédio do contactor, como também depois por intermédio da pinça consigo ficar com a medição do consumo energético, ok? Por isso, todos os detalhes relativos ao funcionamento do contactor estão nesse vídeo. Se eu falasse disso novamente, iria ser apenas conteúdo repetido. Neste vídeo, só referir o que é um contactor, que é basicamente um interruptor para disjuntores, ok? E responder a uma pergunta básica que é: ó Gabriel, então mas se nós bem nos lembramos, tu já tens um vídeo onde mostraste o controle de uma tomada diretamente com outro Shelly, mas afinal qual é que é a diferença? Ora bem, a diferença é, no vídeo onde eu mostrei a instalação de um Shelly Pro para controlar a tomada de carregamento que eu usava na altura para a minha carrinha híbrida, alguns o vídeo está aí a passar. Nesse vídeo o que eu mostro é a instalação de um Shelly que vai suportar a carga diretamente, ok? E eu fiz a instalação dessa forma e eu reforcei nesse vídeo porque eu carrego sempre a minha carrinha na velocidade mais lenta, carrego sempre a 5 amperes e o Shelly suporta até 16, ou seja, eu ainda tinha muita margem até à amperagem máxima suportada pelo Shelly. E sei que a carga que o Shelly estava a suportar era uma carga mais baixa e, portanto, eu não estaria a colocar muito stress nem muita fadiga nos componentes do Shelly que podiam levar a que o tempo de vida útil do Shelly fosse mais diminuto, ok? A diferença para o contactor é que, neste caso, o Shelly não vai suportar a carga da tomada. Ou seja, o contactor recebe a fase vinda do disjuntor e na saída do contactor nós vamos ligar aquilo que queremos controlar. Neste caso vai ser uma tomada, ok? Pode ser iluminação, pode ser outra coisa qualquer. E o que acontece é que o contactor tem este aspecto, ele parece um disjuntor, mas não é. Não tem aqui o botão para ligar e desligar, ok? O contactor tem uma componente elétrica que, quando é alimentada, vai fazer com que o contactor deixe ou não passar a corrente para a carga, para aquilo que queremos controlar, ok? E, portanto, o exemplo mais prático que eu vos posso dar é quando vocês têm relógios a controlar, por exemplo, bombas de piscina. Chegando àquela hora, o relógio deixa passar corrente para a componente de controlo do contactor e essa componente, ao ser acionada, vai fazer com que o contactor deixe passar a energia e o motor da piscina, a bomba da piscina, liga. E quando chega a hora de desligar, o relógio corta a corrente para a parte de controlo do contactor e o contactor vai cortar a corrente para a carga, ok? E, portanto, dessa forma, o que nós vamos fazer com o Shelly é isso mesmo. O Shelly vai servir apenas para alimentar a parte de controlo do contactor. Portanto, o Shelly não vai suportar a carga final. Dessa forma, para situações como, lá está, bombas de piscina, fornos, placas, tomadas de carregamento para carros híbridos ou elétricos, é uma forma de nós conseguirmos ter um controlo onde toda a carga é suportada pelo disjuntor e pelo contactor e o Shelly não está a suportar uma carga mais elevada. Ainda que o Shelly esteja preparado para isso, ok? A maioria dos Shellys estão preparados para suportar até 16 amperes. Como devem compreender, ter uma carga de 16 amperes durante horas seguidas é diferente do que não ter uma carga de todo ou ter uma carga mais baixa, ok? E o que acontece é que eu fiz algumas alterações na minha garagem e coloquei uma tomada num sítio diferente onde consegui colocar um quadro parcial e decidi então, já que tinha ali o quadro, vou mudar o controle da tomada para contactor, colocando também um Shelly então a fazer a medição da energia, ok? Reforçando que se vocês colocarem um Shelly apenas a controlar o contactor, mesmo que esse Shelly faça medição de energia, ele não vai por si só conseguir medir a energia, ok? Porque o Shelly, mais uma vez, não vai suportar a carga final. Portanto, mesmo que seja um Shelly
com a capacidade de fazer a medição energética. Como a carga não vai passar pelo Shelly, ele não vai ser capaz de medir. Por isso é que no meu caso eu vou usar um Shelly que faz a medição por intermédio das pinças, ok? Ligo o Shelly para fazer o controle do contactor e na saída do contactor, portanto no fio que vai para a tomada, eu vou colocar uma pinça para fazer a medição, ok? Mais uma vez, todos os detalhes estão no vídeo que eu referi no início, ok? Eu aí mostro ainda em mais detalhe o funcionamento e a colocação do contactor. Neste vídeo eu vou rapidamente simular aqui a instalação apenas para vocês perceberem as ligações do disjuntor para o contactor e do Shelly para o contactor, ok? Desta forma ficam com uma representação melhor das ligações, porque depois, ao instalar lá em baixo na minha garagem, vai ficar tudo um bocadinho mais aconchegado no quadro e é mais difícil para mim estar a dizer-vos o que é que liga onde, ok? Por isso, aqui eu vou simular isto usando uma lâmpada, por exemplo, para vocês terem uma indicação visual de que isto está a funcionar, ok? E dessa forma vocês ficam com uma ideia melhor de todas as ligações que são precisas. Ora bem, já temos então aqui as ligações feitas. Não se assustem, porque obviamente aqui as ligações estão mais concentradas, porque eu tenho aqui, obviamente, a minha saída de fase e neutro neste disjuntor, mas colocando isto num quadro elétrico, obviamente, por exemplo, aqui os neutros vão sair todos do barramento de neutros e a fase vai sair dos respectivos disjuntores, portanto, isto parece algo confuso, mas eu vou explicar aqui o que é que cada fio faz para vocês perceberem, ok? Antes de mais, vamos esquecer por um bocadinho aqui o Shelly, eu já o tenho aqui colocado também. Ainda falta ligar aqui a pinça, que eu não coloquei de propósito para não confundir mais. Portanto, vamos começar aqui pelo disjuntor. Este é o meu disjuntor e aqui tenho o meu contactor, ok? Portanto, o disjuntor recebe fase e, neste caso, este também recebe neutro. No vosso caso, possivelmente, o disjuntor que vão ter não tem dois fios, não tem fase e neutro, tem apenas a fase, ok? E, portanto, da saída aqui do disjuntor, da saída da fase, temos aqui dois fios a sair. Um fio sai e vai aqui por cima e vai ligar na entrada do contactor, ok? Não é na parte de controlo. O contactor tem contactos aqui mais para trás e tem os contactos de controlo aqui à frente, ok? Portanto, da saída da fase do disjuntor, vamos ligar na entrada do contactor. Mais uma vez, vocês podem ter contactores com um polo, portanto contactores simples ou contactores duplos, ok? O funcionamento é igual. Quando o contactor liga, desliga, vai cortar ambos. Portanto, é igual, é idêntico, quer o vosso contactor seja de um polo ou de dois polos. Portanto, da saída da fase do disjuntor, ligamos na entrada da fase do contactor e depois, aqui em baixo, da saída da fase do contactor, ligamos aquilo que queremos controlar. Neste caso, eu coloquei aqui uma lâmpada, ok? Eu usei aqui uma lâmpada normal, incandescente, para depois vocês terem uma melhor visibilidade no consumo energético, quando eu vos mostrar aqui o Shelly a controlar o contactor. E, portanto, a lâmpada, obviamente, recebe neutro, seja a ligação de onde vier, e neste caso a carga que o contactor está a suportar é esta lâmpada. Na minha situação real vai ser a tomada de carregamento e, portanto, o fio de fase sai do contactor. E então o circuito fica desta forma. A fase entra no disjuntor, sai do disjuntor, entra no contactor e sai para a carga. E lá está, o contactor, quando é acionado, vai deixar passar corrente ou não para a carga, neste caso para a lâmpada, ok? Portanto, a ligação base é esta. Que ligações adicionais é que temos aqui e como é que ligamos o Shelly? Muito simples. O Shelly, obviamente, tem que receber fase e neutro, ele tem que ser alimentado, ok? Neste caso, eu fui buscar a fase e o neutro aqui ao mesmo disjuntor. No entanto, no vosso caso, se tratar de uma ligação monofásica, que é a grande maioria dos casos, vocês podem alimentar o Shelly a partir de outro disjuntor, ok? Não precisam alimentar o Shelly a partir do disjuntor que está ligado ao contactor. Mais uma vez, o fio neutro virá com certeza do barramento de fios neutros que tenham no quadro, ok? Por isso é que aqui pode eventualmente estar um pouco mais confuso, porque estes são os sítios onde eu tenho aqui fase e neutro. Num quadro elétrico, estas ligações são mais optimizadas. Depois de destacar que, no caso específico do Shelly Pro EM50, ele tem contacto seco. Ou seja, a tensão não passa diretamente para a saída. E nós queremos que o Shelly passe tensão para o contactor, porque se o contactor não for alimentado com tensão,
não vai funcionar. Então, neste caso específico, nós temos também que ligar do L até ao I. Vocês estão aqui a ver este fio que passa ao lado do Shelly, ele está ligado no L, portanto na fase, e vai ligar cá em cima no I do Shelly. Isto simplesmente leva fase para o I. Se vos for mais fácil, podem levar fase para o I a partir de outro ponto. Eu, como por exemplo aqui em cima tenho a ligação do contactor, que vai estar sempre a receber energia deste disjuntor, podia ter alimentado aqui o polo de I através da fase do contactor, sem problema, ok? Portanto, é como for mais fácil. Neste caso, eu coloquei aqui uma ponteira dupla com dois fios e da saída L liguei também no I. Vocês podem fazer também isso diretamente aqui com o Shelly. Se estiverem a usar um outro Shelly que não tenha contacto seco, este passo não é preciso. Depois, a partir da saída do Shelly, a partir do O do Shelly, que neste caso é este fio castanho que está ligado aqui em cima, ele sai do O do Shelly e neste caso liguei-o no A1 do contactor e aqui no A2 do contactor liguei o neutro. Aqui a ordem acaba por não interessar, foi o que facilitou mais. Liguei o neutro no A2 e a fase no A1. Como estamos a falar de corrente alterna, não interessa onde é que ligamos o neutro e a fase. Desta forma, nós temos a fase que vem do disjuntor e que suporta a carga a passar pelo contactor e temos o Shelly ligado nos respectivos polos no contactor. Mais uma vez, no vídeo que eu referi anteriormente, eu explico isto ainda em mais detalhe. Portanto, se tiverem alguma dúvida, recorram a esse vídeo. E agora já estão a perceber como é que isto funciona. Eu vou alimentar tudo, ok? E se o Shelly estiver acionado, ele vai acionar o contactor que vai deixar passar corrente para este fio, fazendo com que a lâmpada ligue, ok? Para fazer a medição energética, neste caso, eu vou usar então uma pinça. Eu vou ligar aqui a pinça no Shelly, ok? Este Shelly suporta, como eu referi, duas pinças. Vocês até o podem usar para fazer a medição do próprio circuito que estão a controlar e depois a segunda pinça podem usar para outro circuito qualquer, não há problema. E agora colocam a pinça. A pinça tem sentido de medição, portanto, neste caso, a corrente vem do contactor para ali, portanto, a seta está naquele sentido. Eu só tenho que colocar a pinça em torno do fio que quero medir. Na minha instalação real, este fio vai ser o fio que leva a fase para a tomada e desta forma eu consigo ter a medição energética do carregamento da minha carrinha. Vou ligar aqui o disjuntor e já vos mostro na aplicação da Shelly que tudo isto está a funcionar. Ora bem, já estão a ver o ecrã do meu telefone, eu já estou aqui no Shelly AM50, reparem que ele fica com duas entradas, uma para cada pinça. Neste caso vou entrar na primeira, liguei aqui a pinça na primeira entrada e ele neste momento está desligado. Vocês vão ver que eu vou ligar o Shelly, vou acionar o Shelly e até é possível que vocês consigam ouvir o contactor a atracar, ele faz um barulho bastante audível e vocês vão ver que quando o contactor ligar, a lâmpada vai ligar também e como temos a pinça a fazer a medição, vão ver aí no ecrã que aqui a energia que neste momento está aí a 0 watts vai subir para 64 ou 65. Esta lâmpada é uma lâmpada de 60 watts, portanto ele vai fazer essa medição. Por isso eu vou acionar então agora o Shelly. Okay? Acho que foi bastante perceptível e audível. Não só porque a lâmpada ligou, mas também porque ouviram o barulho do contactor a atracar e reparem, aí a medição já aumentou. Portanto, o Shelly está a controlar esta lâmpada, não diretamente, ok? Mas por intermédio do contactor. E agora vou desligar e reparem, a lâmpada apagou, o consumo de energia baixou para zero e desta forma, usando basicamente qualquer Shelly, nós conseguimos controlar uma carga mas sem que o Shelly suporte a carga. Isto está sempre a ser suportado pelo disjuntor de proteção e pelo contactor. O que o Shelly controla é o contactor, não é a carga diretamente. Agora, vou-vos mostrar isto já colocado no meu quadro parcial e a controlar a minha tomada, só para vocês verem que está tudo a funcionar também numa tomada, ok? As ligações vão ser basicamente estas, por isso é que eu preferi fazer aqui, está mais exposto, é mais fácil para vocês perceberem, porque o quadro parcial é relativamente pequeno e as ligações não seriam tão perceptíveis. Depois mostro-vos que, da mesma forma que viram a lâmpada a ligar e a desligar, vão ver a tomada também a receber corrente e a deixar de receber. Ora bem, eu já fiz então a instalação do contactor e do Shelly Pro AM50 aqui num quadro parcial
que tenho na minha garagem. Portanto, o disjuntor que controla esta tomada é este, é um disjuntor dedicado, obviamente, e tal como eu mostrei anteriormente, fiz as ligações para o contactor. Portanto, a tomada estava ligada na saída deste disjuntor, passou a estar ligada na saída do contactor e fiz um fio da saída do disjuntor para a entrada do contactor. Desta forma, a alimentação desta tomada vem, obviamente, na mesma pelo disjuntor de proteção, vai pelo contactor e depois sai para a tomada. E obviamente que com o Shelly para o EM50 eu liguei-o, tal como vos mostrei, ao contactor e ele está então a fazer o controlo da tomada. A pinça coloquei no fio de fase que sai para a tomada e desta forma tenho não só o controle da tomada, como também a medição energética da mesma. E agora, para vos mostrar que a tomada está a funcionar e que o controle está a ser feito, eu liguei ali uma pistola de ar quente para vos mostrar que o consumo está também a ser registado. Eu até vou mostrar aqui o telefone assim. Como podem ver, tenho aqui então o contactor a ser controlado. Vou ligar, vamos ouvir com certeza o contactor a ser acionado. Ok? Neste momento a tomada está alimentada e, portanto, eu vou ligar aqui a pistola de ar quente e vamos ver que o consumo aqui na aplicação vai aumentar de imediato. Portanto, vou ligar. Como viram, o consumo aumentou e agora diminuiu, ok? Portanto, e se eu quiser agora posso desligar a tomada e se eu carregar aqui, ok, nada acontece porque a tomada está sem energia. Desta forma, recorrendo a um contactor, conseguimos então ter o controle de uma tomada ou também pode ser, obviamente, iluminação. O que quer que seja que tenham controlado diretamente por um disjuntor, podem usar um contactor para fazer este controlo e, se quiserem também ter a medição energética, podem fazê-lo através da colocação da pinça na respectiva saída. Ficou assim concluído mais um vídeo. Como sempre, espero que tenham gostado. Espero que vos ajude a tornar as vossas smart homes sempre mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.